Boa noite a todos! Estamos ao vivo em mais uma live do mês comemorativo à criação dos cursos jurídicos no Brasil pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Sou a jornalista Terezinha Tarcitano, assessora de imprensa do IARGS. Estamos no mês pleno na comemoração da criação dos cursos jurídicos e com diversas atividades. Para conferi-las, basta ver nas redes sociais, no canal do YouTube, no blog e no site do IARGS. A diretoria do Instituto do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live de hoje. Em especial, a doutora Ana Lúcia Piccoli, por sua especial contribuição abordando o tema: o regime da separação de bens após a morte desapareceu do sistema jurídico? A diretoria agradece também a diretora do Departamento de Integração do Instituto, Ana Amélia Prates, que juntamente comigo está fazendo a transmissão das lives aqui pelo perfil do IARGS, além do apoio de toda a equipe do Instituto. O site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma variada programação online. Quero lembrar que todas as videopalestras e as lives estão sendo postadas no canal do YouTube. Ana Lúcia Piccoli, já adicionando a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, doutora Ana Lúcia Piccoli. Boa noite. Sua estreia aqui. Boa noite. Nas nossas lives. Convite, coisa boa. Com Estás certeza. fazendo as saudações agora? Sim. Estou lembrando que todas essas lives e as videopalestras estão sendo postadas no nosso canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Peço a todos que se inscrevam no nosso canal do YouTube e cliquem no sininho para receber as notificações. Doutora Ana Lúcia, as atividades do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul estão sendo realizadas agora por meio de plataformas digitais. Em primeiro lugar, as videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direitos de Família, todas as terças-feiras, que a senhora já participou. E na próxima terça-feira, a palestrante vai ser a advogada Andréa Bavaresco, e vai falar sobre o tema jurisprudência do STF sobre questões de direito de família e sucessões. Temos também as videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais em quintas-feiras alternadas. O próximo palestrante vai ser o Dr. Felipe Malman, presidente da Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação da OAB-RS, e vai falar sobre o tema Escritório Digital do CNJ e da OAB, uma conquista para a advocacia. Esta videopalestra já vai estar disponível na próxima quinta-feira no canal do YouTube. E Direitos de Família, todas as terças-feiras. Temos também as lives do Departamento de Direito Tributário em quartas-feiras alternadas, sempre às 12 horas. A próxima acontecerá no dia 26 de agosto. Artigos jurídicos publicados no blog e no site, todas as terças-feiras. E às segundas-feiras, comentários sobre o livro IARGS 93 anos. E, claro, as lives mediadas por mim e pela colega Ana Amélia Prates, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no perfil do IARGS aqui no Instagram. Peço novamente que todos se inscrevam no canal do YouTube. Basta pesquisar Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Inscrevam-se e cliquem no sininho. Doutora Ana Lúcia, quero saudá-la mais uma vez. A senhora hoje vai falar sobre o regime da separação de bens após a morte desapareceu do sistema jurídico? Na verdade, é uma pergunta, instiga uma pergunta, né? Vou ler o seu mini currículo, antes da senhora fazer a saudação para todos. Advogada há mais de 30 anos, atua na área de direito de família e sucessões. É mediadora de conflitos. Diretora do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, o IARGS, conselheira estadual da OAB-RS. É coordenadora da região sul da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica. Pós-graduada em Gestão Empresarial pela URGS, MBA.
cursou pós-graduação em Direito Processual Civil pela PUC-RS e é sócia do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Boa noite de novo. Sua saudação, boa noite, doutor. Terezinha. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa live contigo. Agradeço o convite, agradeço a nossa presidente, a doutora Sulamita Santos Cabral, e agradeço a ti também por esse trabalho em conjunto que a gente está fazendo, nossa jornalista tão competente, Terezinha Tarcitano, Obrigada. que está levando o Instituto de forma brilhante, né? Porque estamos com as nossas plataformas cheias de eventos, todos os dias tem algum evento acontecendo. Sempre tem. Sempre tem, e isso é muito importante. Isso dá uma visibilidade para o Instituto e nós nunca imaginamos que fosse acontecer dessa forma, né? No entanto, estamos com o lado cultural super ativo, né? Todas as áreas estão aparecendo, todos os nossos colegas, diretores de departamento estão fazendo o seu trabalho, escrevendo artigos, enfim, o Instituto está de parabéns por essa atividade. Um principal objetivo, que é propagar a cultura jurídica, não é isso? Está cumprindo. Aproveito e agradeço a Ana Amélia Prati, que juntamente comigo está fazendo a mediação das lives às terças e quintas, a partir das 20 horas. Isso, e também agradeço para a Ana Amélia. Mas, minha querida, inicialmente, eu queria entender um pouco o porquê da escolha deste tema, que é instigante, que na verdade é uma pergunta. O regime da separação de bens para a morte desapareceu do sistema jurídico? Por que da escolha desse tema? Inicialmente, eu quero justificar o porquê da escolha deste título, que tem sido muito instigante. Esse assunto tem surgido, ele surgiu muito desde 2017, quando teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou as uniões estáveis aos casamentos, né? Deu os mesmos direitos. Mas, para responder a essa pergunta do título, nós temos que separar o direito, o enfoque dado para essa pergunta, para o direito de família e para o direito das sucessões. E essa pergunta surge seguidamente nas conversas com os clientes no escritório, que se veem surpreendidos ao saber que, mesmo tendo um contrato, uma escritura pública de união estável, pelo regime da separação de bens, quando acontece a morte de um dos companheiros, o outro será herdeiro, o sobrevivente será herdeiro. E muitas vezes as pessoas acham que, por não estar regrada a união estável, não tem problema. Eu estou vivendo há pouco tempo com essa pessoa, a gente nem tem um contrato, então não vai ter efeitos. E eu já ouvi clientes dizendo que estou vivendo há pouco tempo e não regrei nada, ou já regrei e já assinamos. Bom, a união estável é um fato. Ela não depende de um contrato, ela é um fato por si só. Às vezes, a união estável existe e não tem contrato. E às vezes existe um contrato e ela já não está mais acontecendo. As pessoas se separaram e esquecem de desmanchar o contrato, enfim, até não há necessidade, porque como a união estável é um fato, ou ela existe ou ela não existe. Então, os efeitos da união estável, eles decorrem por si só, eles acontecem por si só. E se tem um contrato que as pessoas optam por um regime de bens, digamos que hoje nós vamos tratar aqui principalmente do regime da separação total de bens. Se as pessoas optam pelo regime da separação de bens, este regime vai valer para a vida, né? Vai valer para quando as pessoas se separarem,
os bens dessas pessoas não comunicam. Cada um tem o seu patrimônio separadamente. Aí tem aqueles clientes que dizem que eu fiz um contrato de união estável pelo regime da separação de bens, eu estou extremamente tranquilo porque não haverá problema no dia que um de nós morrer. Pois é, mas é aquilo que a gente diz. Este contrato vale para a vida e não para a morte. E aí é que vem a resposta da pergunta, título desta palestra. Ainda existe a separação total de bens para a morte? Então, nós temos agora vamos desenvolver aqui o tema para tentar esclarecer, porque esse assunto é super polêmico, e aí nós vamos fazer os desdobramentos técnicos e eu vou tentar ser o mais objetiva possível e não falar tanto para advogados da forma técnica, porque eu vejo que tem bastante gente que não é da área de direito de família e sucessões e também não é da área jurídica, né? Estou vendo que tem várias amigas e amigos meus aqui, muito queridos, que eu até agradeço que estejam aqui. Bom, mas vamos lá. Digamos que, falando agora na questão do contrato, né? As pessoas ficam muito indignadas e muito contrariadas, porque às vezes existe um contrato de união estável que foi uma escritura pública de união estável que foi convencionada, veja bem, convencionada, assinada. As partes decidiram que queriam que fosse assim, que a união seria regida desta forma. Pois bem, não adianta. Para a morte, não adianta. O companheiro sobrevivente será herdeiro, né? E isso passou a acontecer depois de 2017, quando houve essa equiparação do Supremo Tribunal Federal, que equiparou as uniões estáveis ao casamento, né? E aí, quando a gente explica isso para o cliente, decorrem várias situações, e a primeira delas é a incredulidade, porque as pessoas não acreditam que isso esteja acontecendo, né? Porque realmente é uma situação difícil de ser contornada, né? E as pessoas não estão satisfeitas com a moldura jurídica que foi presumida pelo legislador, né? E eu gosto de usar esse termo moldura jurídica, que é um termo que a nossa colega Marília Xavier sempre usa, e é exatamente isso, foi feito um arranjo, uma moldura, e as pessoas não estão satisfeitas porque há muita interferência do Estado nas decisões, nas opções das pessoas, né? E também as formas como são feitos os contratos de união estável, eles são... tu pode escolher, além de poder escolher o regime de bens, né? Tu escolhe o momento que tu vais fazer, mas aí o momento que tu fazes esse contrato, ele vale dali para frente. Isso é uma afirmação também da nossa colega Marília, que isso gera muitas dúvidas e muitas perguntas também, e as pessoas gostariam de reger para trás, porque às vezes tu estás vivendo há 10 anos com alguém e nunca fez um contrato, aí resolve fazer o contrato e resolve fazer a opção pelo regime da separação total de bens. Pode? Não, não pode, tu vai fazer dali para frente. Existem discussões sobre isso, a doutrina existe unanimidade com relação a isso? Não. Assim como esse assunto que eu estou falando, agora a gente vai ver que não existe unanimidade com relação também ao tempo do contrato, também existem discussões. Querida, quero destacar aqui a presença de várias pessoas, vários advogados, mas destacando da diretora Isabel Beck, da doutora Kalen Rodrigues, do doutor Rafael Canterge. E a doutora Solomita também está aqui nos assistindo. Doutora, para fazer união estável, é sempre necessário ter um contrato? Não, é aquilo que a gente estava falando.
não é necessário ter um contrato. A união estável é um fato. Ela existe mesmo sem ter o contrato. Ela tem que ter as características. Para poder comprovar. Ela não tem tempo também. Eu posso estar vivendo em união estável há 6 meses com alguém e essa união estável vai gerar efeitos, como eu posso estar vivendo há 5 anos, há 10 anos. Não tem prazo. São as características, é a vontade de formar família, ela tem que ser pública e notória, ela tem certas características que demonstram que a pessoa está vivendo em união estável e quer estar em união estável. Então, não há necessidade. Em relação aos casamentos, como é que funciona? Qual seria a diferenciação? Pois é, hoje a união estável ela está equiparada ao casamento. Né? Certo. Mas com relação a essa questão do regime de bens, mesmo naqueles casamentos onde há um pacto antinupcial, onde a pessoa opta pelo regime da separação total de bens, o cônjuge sobrevivente vai ser herdeiro. Então, e isso é uma situação que a mim particularmente incomoda, né? Porque as pessoas não têm mais essa opção de fazer um casamento pelo regime da separação total para a morte. Não é o termo técnico que se usa, porque nós estamos tratando de 2 institutos, o Instituto do Direito de Família e o Instituto das Sucessões. Mas, em todos os casos, salvo naquelas situações, casamento com comunhão universal de bens, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro porque ele é meio, ele recebe a metade na comunhão universal. E na separação obrigatória, que é aquela separação que se dá quando um do par tem mais de 70 anos ou que não tenha sido feita uma partilha de um casamento anterior, nesses casos a separação será obrigatória e não convencional por vontade das partes. No caso da separação obrigatória, o cônjuge sobrevivente, ele não é herdeiro. Tá? Ele não é herdeiro, cada um fica com aquilo que é seu e que trouxe para o casamento. Né? Então, a união está... o casamento, que foi a pergunta que tu fizeste, também tem este efeito. Quando a pessoa casa, o pacto antinupcial vale para a vida. Quando acontece a morte, ele deixa de existir e passa a existir, então, a pessoa passa a ser herdeira daquele que faleceu, do cônjuge falecido. Então, são poucos os casos em que o cônjuge sobrevivente não é herdeiro. Né? Eu poderia até fazer um histórico de como aconteceu isso. Por favor. Nós temos aqui, e eu vou fazer um histórico bem evolução resumido. Na legislação, é isso? Exatamente. Perfeito. Vou fazer um histórico bem resumido aqui, porque antes do Código de 2002, do Código Civil de 2002, as pessoas faziam o pacto antinupcial de separação total de bens e, ao falecer um do par, aquele que sobrevivia, ele não era herdeiro, porque esse regime, ele valia para a vida e para a morte. Então, muitas pessoas casaram antes de 2002, fizeram este pacto e, quando veio o novo código, mudou essa situação. E aí passou a ser o casamento pelo regime da separação total de bens, passou a ser regido, então, por essa regra que diz, mesmo sob este pacto, o cônjuge sobrevivente será herdeiro daquele que faleceu, em concorrência com os filhos do falecido, que algumas vezes os filhos do falecido são filhos do cônjuge sobrevivente. Mas e quando não são? Quando são filhos de um outro casamento. E aí começam as disputas judiciais
e começam as discussões, porque por que que eu não posso, por que que eu não posso fazer com que a minha vontade, a vontade do meu cônjuge falecido, continue valendo, né? Eu nunca vi, ou eu pouco vi, o cônjuge sobrevivente renunciar à herança porque tinha feito o pacto de separação de bens. Depois que acontece a morte, as coisas mudam, e aí as situações nem sempre são como a gente gostaria que fosse. Então, com a entrada em vigor do Código de 2002, mudou isso para o casamento. Aí ficou a opção de não casar. As pessoas poderiam não casar e viver em união estável. E ter um pacto, desculpa, não é pacto, aí fazer um contrato de união estável com separação total de bens ou uma escritura pública com separação total de bens, e aí valia para a morte. Até 2017. Então, de 2002 até 2017, existia a separação total de bens para a morte no caso da união estável. O que aconteceu? Houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou, que deu efeitos iguais para a união estável e o casamento. Não há mais hierarquia entre um e outro. A doutora Isabel Beck até falou que acha um absurdo, não, no caso o STJ mudou a orientação, comentário da doutora Maria Isabel Beck. Isso. Agora a senhora fala do STF. Mudou a orientação e considerou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil de 2002, que dava um tratamento diferente para a sucessão dos companheiros e equiparou a união estável ao casamento em todos os efeitos. Temos pontos positivos nisso? Temos. Quais são? Os pontos positivos são, hoje não há mais hierarquia entre a união estável e o casamento. Não existe mais, não é uma relação de menor valor, como a gente diz, não existe hierarquia dependendo da forma como essa família se forma, porque são famílias que estão se formando e famílias se formando de maneiras diferentes, umas com casamento, outras simplesmente estão vivendo juntos, pessoas do mesmo sexo, pessoas que casam, pessoas que não casam, pessoas que têm contrato. Hoje, todos são iguais, não há hierarquia. Isso é muito bom, isso não tinha mais espaço para ter essa discriminação. Essa discriminação não tinha por que existir essa discriminação. As pessoas têm que ter o direito de viver com quem quiserem, do jeito que quiserem, e ter a mesma proteção legal. Né? Então, e essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela teve repercussão geral e passou a valer para todos. Né? Aí vem aquela questão, né? As pessoas fazem os contratos, fazem os pactos, e até que ponto o Estado tem o direito de intervir na minha vontade? É a intervenção do Estado na autonomia privada da vontade. Até onde pode ir essa intervenção no âmbito familiar? Né? Então, isso é que está causando desconforto e que surgindo situações que as pessoas não têm opção. Elas estão presas a uma situação que lhes foi imposta, e sempre, por isso da questão da pergunta, da pergunta título, sempre o cônjuge ou o companheiro será herdeiro, independente de ter feito pacto ou contrato de união estável. E isso, esses pactos e essas escrituras,
elas deixam de ter eficácia para a morte, né? Não era assim, isso foi evoluindo de maneiras que chegou a esse ponto. E é interessante porque esse voto do Supremo, ele não foi unânime. Ele teve três ministros que não foram a favor dessa equiparação, não pela equiparação em si, mas teve detalhes nesse voto que eu até não vou entrar nessa parte técnica, mas para ver como as coisas mudam conforme mudam os juízes e os ministros que estão naquele momento votando naquele processo. Né? Isso poderia ter sido diferente, mas tivemos 3 votos divergentes muito bem fundamentados, né? E que, mas enfim, que hoje não podemos nos apegar a eles, porque não hoje o que vale é o que foi decidido nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos essas situações na nossa frente todos os dias, né? Os clientes estão sempre questionando e querendo solucionar essa situação que se criou. Só para dar um exemplo aqui, nós temos situações que é justo acontecer desse jeito e situações que é injusto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto. E por que isso também está vindo à tona, esse assunto, em função dessa pandemia, em função do Covid-19, que as pessoas estão um pouco assustadas e as pessoas ficam com medo de morrer, e ao ficar com medo de morrer, elas querem organizar a vida e deixar tudo pronto. O fato de nós estarmos nessa pandemia, aconteceu que muitas pessoas estão morando juntas, muitos casais estão morando juntos, alguns são novos que eu quero dizer, são novas uniões, outras são uniões que já existiam, que foram consolidadas, enfim, temos várias situações que estão surgindo, né? E que as pessoas ligam, olha, estou vivendo em união estável, estamos desde março morando juntos e queremos consolidar isso e fazer uma união estável de formas que um não seja herdeiro do outro, porque eu tenho medo de morrer de Covid enfim. Não dá, não existe, não temos como fazer esse pacto. Nós temos que fazer um planejamento sucessório. E aí, esse planejamento sucessório... No âmbito sucessório, gostaria até que a senhora falasse sobre a eficácia do pacto antinupcial e qualquer tipo de contrato de união estável, justamente focando no âmbito sucessório. Era interessante a senhora poder explicar isso. Isso. Pois é aquilo que eu falei, no âmbito sucessório... Só vou destacar aqui a presença da doutora Alice Greck, da querida doutora Elisa Ceruti também, tantos amigos aqui presentes e lhe prestigiando com a audiência. Isso. Eu até gostaria de saudar algumas pessoas, mas vai passando tão rápido que eu não consigo... Pode saudar. Então, vamos dar esse breakzinho para a senhora fazer as saudações. Eu não consigo lembrar de todos, mas eu vi o doutor André Leite, a doutora Patrícia, minha amiga, a Fernanda Jacone, o doutor Blasco, que é nosso associado do Instituto, a Renata Busnello, a Renata Barno, acabou de entrar. Enfim, a gente vai se dando conta assim, das pessoas que estão entrando, mas passa tão rápido que não conseguimos anotar todos. Mas tem um sobrenome aqui que eu não sei ler. Wunderlich. Minha advogada, Ana Lúcia Piper. O doutor Alexandre Wunderlich, meu querido amigo, então... muito prazer em reencontrá-lo aqui. Mas, enfim, estamos falando, então, retomando aqui o ponto da eficácia desses contratos, que eles valem para a vida e não valem para a morte, né? Que a gente estava justamente falando isso.
voltando a essa questão da equiparação do casamento, da união estável com o casamento, no meu ponto de vista, o problema não está na equiparação da união estável ao casamento. O problema está na questão na modificação que teve lá no Código de 2002, que ao fazer com que no regime da separação total de bens o cônjuge sobrevivente fosse herdeiro, então o problema está lá, porque lá no casamento eu já não tenho mais opção de normalmente fazer essa opção pelo regime da separação total de bens. E o problema está lá, e não na equiparação. A equiparação deveria ser feita. Agora, lá atrás é que deveria ter sido respeitado o regime da separação total de bens. Inclusive, tem um voto da ministra Nancy Andrighi, até ela já mudou de posição, mas na época, eu acho que foi em 2005 ou 2000, não lembro exatamente quando foi, mas ela deu um voto brilhante nesse sentido, dizendo que se em vida as pessoas fizeram um pacto antinupcial, optando por regime da separação total de bens, se eu não me engano, era um caso bem emblemático, o casal fez o pacto, casou, ficou 3 ou 4 anos casados e um deles morreu. E aí o sobrevivente, eu acho que era a mulher, a sobrevivente, passou a ser herdeira do patrimônio enorme, um grande patrimônio, junto com os filhos daquele falecido. E aí surgiu essa situação e ela, naquele momento, ela elaborou um voto muito interessante, mas que, infelizmente, não está hoje não podemos nos valer deste voto, porque já é pacificado. Por enquanto, porque eu acho que nós, advogados, nós temos o dever e nós temos que colocar essas questões polêmicas para serem discutidas, e os doutrinadores, todos os doutrinadores que concordam e que não concordam, também têm que expor as suas ideias e levar aos tribunais as teses, porque as teses mudam, as cabeças mudam, as pessoas que são os julgadores mudam, então as situações podem voltar ou podem mudar. Agora mesmo temos esse exemplo que mudou esse entendimento. Então, o problema e a minha inquietação surgiu lá em 2002, né? Lá em 2002, quando o Código Novo de 2002 entrou em vigor e, inclusive, para aqueles casos de pessoas que casaram antes de 2002 e fizeram o pacto, nem para essas pessoas o pacto tem valor para a morte. Então, essa situação que se criou, ela é uma situação que colocou todos na mesma linha. Não existe mais a possibilidade do cônjuge não ser herdeiro e do companheiro também. Deixa eu fazer aqui só algumas ponderações de tantas pessoas que estão aqui escrevendo. A doutora Renata Santamaria escreveu: Oi, tema desafiador. Excelente ponderação, doutora Ana. E a nossa querida doutora Solamita Santos Cabral, que já está aqui no perfil dela. Ana Lúcia, excelente explanação. Tema muito importante, estou aprendendo muito com esta aula. Muito obrigada, doutora Solamita. Renata Santamaria, fere, realmente, eu vi que tu escreveu ali, fere a autonomia privada da vontade. Né? A pessoa faz um pacto, ela casa daquela forma, ela quer que a vida dela seja assim e não pode. Nós temos situações muito emblemáticas e muito sérias, muito sérias. Caso concreto, a pessoa ficou viúva, né? Era casada a primeira vez era um homem, eu vou tentar descrever o mais rápido possível aqui, mas fazer com que todos entendam. Era um homem viúvo que no primeiro casamento ele casou com uma mulher que
que o pai, a família dela faleceu e ela recebeu uma herança muito grande em terras e em um patrimônio imobiliário muito grande. Ele era casado com comunhão universal, porque era um casal antigo, né? E ele recebeu a meação. Os filhos receberam a metade e ele recebeu a outra metade. Houve inventário, encerrou o assunto e ele passou a ser proprietário da metade da fazenda e da propriedade rural daquela que era da família da esposa falecida. Passado um tempo, este homem casa novamente. Ele casa e faz um pacto pacto antinupcial, separação total de bens, no ano de 2000. E naquele momento, aquele pacto, ele valia para a vida e para a morte. Então, se ele viesse a morrer ou ela viesse a morrer, os bens eram incomunicáveis. Cada um teria o seu próprio patrimônio. 2000. 2002, entra o código em vigor e muda isso. 2005, morre este homem e é aberto o inventário. O que acontece? Olhem a gravidade da situação. Esta segunda esposa passa a ser herdeira, junto com os filhos daquele homem que não são filhos dela, da fazenda que era do pai da primeira esposa daquele marido que faleceu. Então, veja que situação essa sobrevivente, essa cônjuge sobrevivente, está concorrendo com os filhos para ser herdeira de um patrimônio que quem fez foi uma pessoa estranha a ela, totalmente estranha a ela. E ela herdou, não teve como isto ser contornado. Ele morreu sem testamento. E aí agora nós vamos falar de como tentar solucionar isso. Como tentar solucionar esta situação, né? Nós podemos usar o testamento, né? Fazer um planejamento sucessório e todo o planejamento que é uma das suas especialidades. Mas antes de continuar, só um breakzinho para falar aqui mais comentários. Doutora Helena Sanseverino, que já palestrou no IARD, no grupo de estudos. Doutora Helena Sanseverino é minha colega de escritório. Estou muito feliz de ver a doutora Helena aqui na nossa live. Ela colocou, concordo, mesmo porque as relações familiares mudaram muito nos últimos anos. A diretora Alice Greck, parabéns, Ana Lúcia, ótimas colocações. Obrigada, Alice. Sandra Vial, os filhos do sobrevivente, frutos de um casamento anterior, terão direito aos bens herdados desta última união? É uma pergunta. Depois eu vou pedir que repita as perguntas, porque eu quero seguir aqui nessa questão do Vamos seguir na questão do testamento, que eu sei que é uma das suas especialidades. E eu vou usar uma frase aqui que a minha colega de escritório, a Laura Matos, a doutora Laura Matos, sempre fala nas aulas dela e que eu acho tão interessante. Nessa questão dos pactos e dos contratos e das escrituras de separação total de bens, para a vida, eles seguem valendo. Quando ocorre a morte, ela usa um termo, cai sobre aquela situação o manto da sucessão. E aí o manto da sucessão abraça aquela situação e passa a valer todo o livro das sucessões naquela situação. Então, eu acho interessante que o manto da sucessão cai em cima daquela situação para, então, reger aquela nova situação. E aí nós temos que ver se tem testamento. O testamento é uma das formas, e eu acho que é a única, poderíamos depois ver outras, mas o testamento, ele pode minimizar essa situação, porque no caso do casamento, eu posso, o cônjuge é herdeiro, o cônjuge sobrevivente é herdeiro necessário e ele pode, as pessoas podem fazer testamento em vida, destinando para quem elas quiserem
a parte disponível, ou seja, 50% eu posso deixar para os meus filhos. Os outros 50%, eu obrigatoriamente eu deixo para os meus herdeiros necessários. Quem são os meus herdeiros necessários? São os filhos, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, tá? Então, o testamento, no caso do casamento, ele pode destinar para os filhos 50% e, digamos que são 2 filhos, tá? Nós temos um patrimônio e dois filhos, 50% o pai destina para esses filhos e os outros 50% serão divididos entre a viúva e os outros 2 filhos. Divide por 3. Então, nós já diminuímos aqui a parte da herança do cônjuge sobrevivente. Aí vem aquela questão que está dividindo a doutrina, e dividindo muito, porque nós temos grandes doutrinadores que estão dizendo que, com essa equiparação da união estável e do casamento, o companheiro ou a companheira sobrevivente é herdeiro necessário ou não é herdeiro necessário. E aí muda a configuração, muda de forma significativa, porque aqueles que dizem que ele que ele é herdeiro necessário, aqueles que dizem que o companheiro é herdeiro necessário, a situação vai ficar igual à do casamento. Só poderá haver testamento sobre a parte disponível. Então, aquele cônjuge sobrevivente, ele vai ser herdeiro da parte da legítima, que a gente chama, né? Dos 50% que não foram legados. Agora, aquela parte da doutrina dos doutrinadores que dizem que o cônjuge sobrevivente não é herdeiro necessário, que eu estou quase me filiando a esta linha de pensamento, porque a única forma de relativizar um pouco os efeitos que essa equiparação deu, aqueles que consideram que o cônjuge, desculpa, o companheiro não é herdeiro necessário, qual é a consequência disso? Eu posso fazer um testamento e, através deste testamento, eu destino todo o meu patrimônio para os meus filhos. Então, o testamento seria uma das soluções. O testamento seria uma das soluções. Aliás, eu acho que é a solução. Então, quando essas pessoas que vêm nos consultar e pedem, eu queria fazer um contrato de união estável com separação total de bens, porque eu tenho medo de morrer de Covid, porque eu tenho medo e eu não quero que essa pessoa que está vivendo comigo apenas 6 meses seja herdeira do meu patrimônio, do meu grande patrimônio, que eu gostaria que fosse dos meus filhos. Como é que a gente vai resolver? Faz o contrato de união estável com separação total de bens, que vai valer para a vida, e, paralelamente a isso, faz um testamento e aí, vamos colocar neste testamento todo o patrimônio para os filhos, deixar o companheiro sobrevivente sem nada, e depois esse testamento poderá ser contestado, certamente que será contestado ali na frente. Então, nós temos que construir o testamento de formas que, mesmo contestado, sejam reduzidas as disposições testamentárias para que passem a valer apenas aquilo que é legal. Porque nós não podemos aconselhar os nossos clientes a fazer coisas que poderiam vir a ser contestadas lá na frente. Nós temos um dever legal de aconselhar nessas questões de planejamento sucessório, de testamento, de forma que aquilo que a gente está aconselhando não venha a ser questionado depois, né? A não ser que haja uma mudança legislativa, como realmente vem acontecendo, e nessas 2 situações que eu coloquei, tanto no ano de 2002 como agora em 2017, né? Então, são situações que independem da nossa previsão, tá? Mas o testamento é um dos instrumentos que a gente usa para garantir pelo menos parte
proteção que a gente quer dar ao patrimônio, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém que está vivendo em união estável e que recém começou a viver em união estável, ou que está vivendo há 1 ano, 2 anos, enfim, e que tem esse medo, tem medo de morrer, e que com esse evento morte, a herança seja transmitida, além da transmissão aos meus filhos, tenha alguém que queira ou que tenha direito de concorrer, porque ninguém quer concorrer. As pessoas têm direito a concorrer, porque hoje é assim. Hoje é assim que o nosso sistema jurídico se coloca. Então, quando eu faço a pergunta inicial, existe separação total de bens para a morte? Nós temos que ter duas visões, né? Não é bem assim, e eu não vou entrar nas profundezas do debate aqui, porque nós temos aquelas 2 linhas que eu falei, direito de família e direito das sucessões, né? No direito das sucessões entra a questão que agora o companheiro sobrevivente é herdeiro e o cônjuge sobrevivente também é herdeiro, mesmo que o regime de bens, da opção pelo regime de bens tenha sido a separação total, para a morte não vale. Aí a gente poderia entrar na parte contratual, na teoria dos contratos, da validade dos contratos, por que esses contratos não são válidos para a morte, porque é um contrato feito entre 2 pessoas, enfim. Mas são situações que a gente, dentro da doutrina, até pode discutir, né? Mas que aqui eu até nem vou entrar nessa discussão. Eu até tenho uma situação que eu vou referir aqui, com relação a essa decisão do Supremo, que é o termo que a gente diz, a modulação dos efeitos. Quando saiu essa decisão em 2017, o Supremo Tribunal Federal não disse a partir de quando ela entrava em vigor. Ela passaria a ter os efeitos, né? Como é que a gente... Olha a doutora Laura falando ali. Obrigada, Laura. Excelente, Ana. Tem várias colocações aqui. Eu não vou conseguir ler todas, mas pelo menos algumas em algum tempinho, porque só faltam quase 10 minutos. Isso. Então, eu vou falar correndo dessa parte aí, que eu acho bem interessante e que daí gerou uma série de discussões. Então, quando saiu o efeito modulador, quando o Supremo disse essa decisão passa a valer para todos os inventários que estão em andamento e que não foram encerrados, tanto os inventários judiciais como os inventários extrajudiciais que estavam acontecendo nos cartórios. O que aconteceu? Aconteceu uma situação muito séria, porque tinha inventários que estavam acontecendo, inclusive dentro do nosso escritório, inventários que estavam quase terminando, e que, de repente, entra uma companheira ou um companheiro que não tinha direito a essa herança, ele passa a entrar dentro daquele processo de inventário como herdeiro. Isso vem contra tudo que a gente estudou de direito das sucessões, das estruturas do direito das sucessões, que diz que a lei que vale para aquela sucessão é a lei do momento da morte, é a lei que estava em vigor na abertura da sucessão. Então, aquela pessoa que faleceu e que deixou um testamento beneficiando aquela companheira, que nós temos um caso assim, beneficiando aquela companheira que não era a mãe dos seus filhos, quando ele morreu, essa companheira, além de ter sido beneficiada no testamento, ela ainda entra como herdeira
dentro da sucessão e concorre com os filhos. Então, isso são situações que surgiram e que a gente quer que essas situações sejam corrigidas, né? Porque essa decisão e esse efeito modulador, ele vem contra tudo que a gente aprendeu na construção do direito de anos, na construção do nosso sistema jurídico, que diz a lei que rege a sucessão é a lei do momento da morte. Então, olhem como tem desdobramentos essa decisão, como tem situações que se criam e cada dia surge uma situação nova. À medida que os casos vão surgindo, no direito de família, eu até estava assistindo um evento, uma conferência da Startse sobre ontem e terça-feira, sobre a modernização do direito e sobre direito e a parte a parte técnica e como nós vamos trabalhar com a modernidade a partir de agora. No direito de família, cada caso é um caso. Não existe como a gente ter decisões ou ter padrão no direito de família. Nós não temos nenhum caso igual. Cada caso é um caso, porque a gente lida com sentimentos, porque a gente lida com pessoas, porque, no caso, a gente tem o olho no olho do cliente, a gente precisa sentir o cliente, o que ele quer, a tristeza e a alegria. Então, essa questão da automação, essa questão do direito virtual e da automação do direito, no direito de família não cabe, no direito de família e sucessões não cabe. Então, eu acho que era isso, eu não sei se eu consegui esclarecer. Perfeito! Olha, alguns... tem tantos comentários aqui que eu não vou ter tempo de ler todos, que estamos aqui com 8 minutinhos. Vou ler só alguns, antes da senhora fazer as colocações finais. Tem que ser agora tudo muito rápido. Doutora Mayra Reiter falou, tema muito interessante e relevante, parabéns. Doutora Paula Brito, sempre complicado explicar que a vontade dos nossos clientes não pode prevalecer. Doutora Renata Santamaria, dizendo que realmente às vezes é muito complicado e que adorou o termo da doutora Laura. O manto da sucessão. Doutora Beth Chiara, mas se o pai já colocava no nome dos filhos em vida? Perguntou aqui. Doutor Carlos Lamas, advogado, né? Perfeito. Doutora Carlos Lamas, lá de Pelotas, presidente do IBDFAN. Muito obrigada pela sua presença. Meu amigo doutora Jacques Patrícia Gaidzinski. Isso, a Patrícia Gaidzinski também. Meu amigo Jacques Zalal de Pelotas também está presente. Muito interessante. Boa solução, disse ela. Serginho Pacheco. O Paulo Adavi seria parabéns, Paulo Ana Lúcia, tema relevante e muito atual. Abraço. A doutora Renata Santamaria, certamente, se houver redução da legítima no Brasil, isso seria modificado, facilitado. Renata Barno, adorei, doutora Ana, este tema é sempre polêmico. Laura Antunes, excelente, Ana. Santana Fai, não sei quem é, porque está com o nome que é colocado, né? A Helena Santana. Tá. Excelente, como sempre. Então, a Cláudia, do IARDS, que sempre frequenta a doutora Cláudia. Parabéns, doutora Ana, sempre muito esclarecedor em suas colocações. O doutor Nunes, eu acho. Que aula maravilhosa, perfeito. Nunes. Isso. Ana Lu Fortini, parabéns. Então, são muitos comentários aqui. Minha xará, Ana Fortini. Se eu não tiver falado algum, eu peço realmente desculpas, porque estamos aqui com um recorde de audiência, né? Chegamos a quase 60 pessoas aqui, então agradecemos demais. A minha amiga Silvia Dutra, lá de Livramento, também está aí. E tem um tema que eu acabei não falando e rapidamente eu vou só referir aqui, que a nossa colega
a Mônica Guazelli, minha colega, escreveu até o tema, que é a diferença do namoro e da união estável. Isso também tem reflexos diretos na nossa conversa de hoje, né? Em que momento passa de namoro para união estável? Em que momento começam a ter os efeitos? Então, olha como nós temos este detalhamento, um contrato de namoro, ele vai até onde? Quando que ele deixa de ser contrato de namoro? Isso aí já é uma outra live, né? O artigo da doutora Mônica Guazelli está no nosso blog e site. Isso, toda terça-feira temos um artigo lá publicado. E quero lembrar a todos que esta live de agora, amanhã, já estará no canal do YouTube do IARGS. Inscrevam-se no canal do YouTube do IARGS e cliquem no sininho para receber todas as notificações. Então, amanhã, de manhã, esta live já vai estar lá. Doutora Grazia Lima, parabéns pela didática, importantíssimos esclarecimentos. E tantos outros comentários aqui que vai ser impossível colocar, mas agradecendo demais por todos estarem aqui compartilhando esta live maravilhosa da doutora Ana Lúcia Piccoli. Algum comentário final para as pessoas? Queria agradecer mais uma vez o convite do Instituto dos Advogados, agradecer a participação de todos, que eu gostaria de citar cada um aqui, mas é impossível, e agradecer a doutora Sulamita Cabral pela forma como vem levando o Instituto dos Advogados neste momento, com a tua colaboração, Terezinha, que está sendo brilhante, imprescindível para que aconteçam essas lives, esses artigos, enfim. Então, queria agradecer e foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda aqui. Amanhã, esta live já vai estar no nosso canal do YouTube, tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Alice Kreck. Parabéns à mediadora também. Muito obrigada, doutora Alice. E até terça-feira que vem, porque na próxima terça-feira, se a senhora puder ficar mais um pouquinho, dia 18, o convidado para a live será o doutor Raimar Machado. Ele vai falar sobre o tema Avanços e Retrocessos no Direito do Trabalho Brasileiro. Vou ler aqui o mini currículo dele, enquanto a senhora espera um instantinho já para dar o seu abraço final. Doutor Raimar, ele é advogado e sócio do escritório Cabanelos Advocacia, diretor do Departamento de Direito Processual de Trabalho do IARGS, membro titular da Academia Brasileira do Direito do Trabalho, presidente da Academia Sul-Rio-Grandense do Direito do Trabalho, doutor em Direito do Trabalho pela USP, pós-doutor pela Universidade de Roma, professor em cursos de graduação, mestrado e doutorado em Direito, ex-presidente da Comissão Estadual de Direito do Trabalho da OAB-RS e ex-presidente da Comissão Nacional de Direito Social da OAB. Então, na terça-feira que vem, às 20 horas, vou estar mediando o doutor Raimar Machado. Quero muito lhe agradecer novamente por esta aula maravilhosa aqui no perfil do IARGS no Instagram. Em nome da doutora Sulamita, doutora, muito, muito obrigada. E todos amanhã no canal do YouTube do IARGS. Tá bom. Um abraço, doutora. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, quero agradecer ao prestígio de todos pela audiência e por todo o carinho aqui prestado na noite de hoje. Até terça-feira, boa noite e até lá.